O que eu costumo explicar ao paciente, que muita gente usa o termo naturalidade, mas não consegue muito entender o que ele quer dizer. E faz muito sentido, é algo muito óbvio. É o natural da idade. Então você pega a palavra e dá uma dividida, o que é naturalidade? Natural da idade da pessoa. Então, por exemplo, eu tenho 40 anos. O que é natural para uma pessoa de 40 anos? Dr. Vitor Natal é o nosso convidado agora aqui no nosso DermaCast. Legal. Doutor, queria que você falasse um pouquinho sobre algo que todo mundo busca, Tá. apesar dos procedimentos, que é a naturalidade. Legal. Se for ver, ficou em alta esse conceito, né, de trabalhar com naturalidade. A gente viveu aí momentos de harmonização, momentos da estética facial. Num primeiro momento, muitos pacientes, muitas pessoas buscando transformações, e aí viram que isso não fazia muito sentido, porque estava virando algo meio que receita de bolo, padronizada. Se você tem de 20 a 30 anos, executa isso. De 30 a 40 isso. Então, meio que roteirizando muito, né? E aí os pacientes entenderam, a população entendeu que não faz muito sentido, porque começa a descaracterizar a pessoa. Aí ela bate no espelho, não identifica muito, causa estranheza. Às vezes não causa nem estranheza no paciente, mas curiosamente causa estranheza nas pessoas do convívio. As pessoas do convívio olham e falam assim, pô, não tá legal, Não é você. cara, não te reconhece. Aí a pessoa começa a ficar incomodada, às vezes sem nem perceber. Inconscientemente ela vem ficando. E aí o conceito de naturalidade deu uma crescida aí nos últimos 4, 5 anos, mais forte agora os últimos 2. O que eu costumo explicar ao paciente, que muita gente usa o termo naturalidade, mas não consegue muito entender o que ele quer dizer. E faz muito sentido, é algo muito óbvio. É o natural da idade. Então você pega a palavra e dá uma dividida, o que é naturalidade? Natural da idade da pessoa. Então, por exemplo, eu tenho 40 anos. O que é natural para uma pessoa de 40 anos? Ter isso como sinais do tempo. O que é trabalhar essa pessoa com naturalidade que tem 40 anos? É eu amenizar, suavizar os sinais do tempo para que eu entregue qualidade para ela sem descaracterizar, sem transformações. Então, o conceito de naturalidade é bem aplicado se o profissional e o paciente entender isso. Pô, é natural para a minha idade ter esses sinais, mas pô, eu não quero eles acentuados, eu quero eles amenizados. Para eu ser minha melhor versão com 40. E não uma pessoa com 40 querendo ter rosto de 20, que era o que acontecia uns anos Porque atrás. imagino que muito paciente deva chegar no consultório com o celular e falar assim, ó, quero Sim, ficar igual essa é isso pessoa. aí. E aí vai da responsabilidade do Total. profissional de dizer para ela, fala, olha, Total. não são coisas diferentes. Sim. Eu brinco que quando o paciente geralmente é muito empolgado. Quando ele encontra um profissional empolgado, aí a receita não vai dar muito boa. O profissional tem que ser um freio para ele ali e dar a visão técnica para ele, não é a visão emocionada do procedimento. Porque acontece isso, as pessoas vêm com fotos de globais, Famosos. de artistas, de famosos no geral, falando, olha, eu quero uma boca assim. Eu falo, calma, não é bem assim. Vamos ver se combina com você, se faz sentido para você. E aí cabe ao profissional dar essa filtrada no que o paciente espera. E é difícil trabalhar isso, precisa de uma sensibilidade do profissional para conseguir alinhar essa expectativa e resultado. Porque às vezes você não é uma pessoa tão vaidosa, mas se você busca algum procedimento, um pouquinho de vaidade você tem. Então você quer um ponto de melhoria. Só que aí você tem que ajustar o que fica bom para você, que muitas vezes não é o que ficou bom para outra pessoa, para familiar, conhecido. Então, 2 empolgados não é muito bom. O profissional tem que ter uma visão mais técnica para daí comunicar com o paciente e trazer o melhor para ele naquele momento. E naquele momento, não é o melhor para ele daqui a um ano. Daqui a um ano a gente tem que ver o que vai ganhar nesse caminho. A gente fala muito em aplicação de toxina botulínica, especialmente na testa, né? Sim. Eu mesmo aplico, minha esposa que aplica em mim na testa. Mas hoje em dia a gente tem ampliado, Sim. inclusive foi o tema da sua palestra aqui no Exato. Dermalink, Exato. no Connect, de aplicação em outras regiões do Sim. rosto. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Legal. O que a gente tem que buscar é trazer com a toxina botulínica um equilíbrio de força muscular. Porque aquele conceito mais tradicional, não vou falar antigo, mas mais tradicional, de que toxina é usada no terço superior para congelar, travar a mímica do paciente, não é muito legal, até porque a gente está falando de naturalidade. Então, qual que é a ideia da toxina botulínica? Ser utilizada como um recurso para modular força. Aí no terço superior eu modulo, eu não deixo o paciente estático, ele está bravo, sério, e qualquer coisa congelada aquela imagem, não. Ele precisa ter uma mímica facial para comunicar no dia a dia, só que o meu objetivo é não ter ruga. Então, aí eu mudo o conceito de toxina botulínica, eu vou trabalhar o terço superior sim, só que para minimizar a força e tirar a ruga, ele continua com a dinâmica. E aí eu levo a toxina botulínica para o terço inferior, principalmente, para essa força do músculo platisma, que faz essa cobertura de cervical e contorno mandibular, para tirar essa força acentuada que puxa o rosto para baixo.
Como a toxina botulínica é muitas vezes o primeiro procedimento do paciente, eu já começo dali a trabalhar o efeito de lift, porque tudo é lift hoje em dia. O paciente busca lift, o profissional busca recursos para lift. Preenchimento, fio, bioestimulador injetável, tecnologia e por que não a toxina? Então a gente abre um campo de toxina para falar assim, peraí, deixa eu avaliar a dinâmica muscular do rosto todo e equilibrar essa força para promover um lift a partir da toxina e favorecer todos os procedimentos. Para isso, a indústria tem que dar suporte, Também. trazendo novas tecnologias. Sim. Inclusive, você aplica produtos que hoje Sim. te dão essa capacidade de fazer isso no Exato. paciente. Ter mais segurança, ter mais previsibilidade, porque o ajuste de técnica vai muito de acordo com o produto que você escolhe usar na sua clínica. Então, entender do medicamento é fundamental, entender do produto é fundamental, assim como entender da anatomia, assim como entender da necessidade do paciente. Isso aí é uma base que tem que estar muito equilibrada para você trabalhar os casos, para você individualizar os casos. Quanto mais eu entendo do produto do medicamento, associado à anatomia, melhor eu entrego um resultado para o paciente. Tem mais previsibilidade. Então, essa tecnologia nos injetáveis também faz muito sentido para a gente conseguir trazer um resultado mais seguro e previsível. A gente falou de fórmula de bolo, né? Cada paciente é um caso muito específico. Sim. Como é que funciona essa análise para vocês conseguirem chegar ao objetivo? Tá, legal. Isso aí é maturidade do profissional, é repertório que ele cria. Nem tudo eu preciso experienciar, né? Não preciso vivenciar aquilo ali. Eu posso ter muita coisa de bagagem emprestada, igual o grupo que está hoje aqui, nesses 2 dias do evento, eles acabam tendo isso. Muitos dos palestrantes trazem a experiência deles, a visão deles, e isso aumenta o repertório do profissional, aumenta a bagagem dele, para que ele consiga, no caso concreto, no seu dia a dia, falar, pô, peraí, isso aqui eu ouvi o Vitor falar lá, faz sentido. Ele não precisa vivenciar tudo, mas quanto mais ele abre a cabeça para aumentar o repertório, melhor ele faz essa avaliação do paciente para o que ele precisa. E é por isso que eventos como esse são importantes. Exatamente, exatamente. Faz total sentido. Porque ele precisa se manter atualizado, sair um pouco das 4 paredes do consultório para trazer essa bagagem, esse repertório. E aí o paciente que ganha. O que eu falo que tudo vai fazer sentido por a gente colocar que o ponto principal é sempre o paciente. Eu venho para uma palestra dessa, óbvio, eu estou pensando no grupo que está me assistindo, mas eu estou pensando neles como uma ponte para entregar o melhor para um paciente deles. Então, assim, se tudo que todo mundo trabalha, indústrias, empresas, os profissionais, o foco for sempre no paciente, está todo mundo feliz, está todo mundo seguro, está todo mundo satisfeito. Eu acho que é o que faz sentido eu participar disso, os profissionais virem com um treinamento desse, a indústria está aí trazendo produtos bons, com qualidade, porque o foco está sempre no paciente. A gente conversava aqui no off sobre números, né, de pessoas que têm Sim. acesso aos procedimentos Sim. hoje. O mercado é muito amplo. Muito, muito. Se a gente for ver, até trouxe um levantamento, só para título de curiosidade, a gente vê muitas franquias, muitas empresas de depilação a laser, e a gente acha que é um mercado saturadíssimo. Você vai num shopping de médio porte, tem 2, 3 franquias concorrentes ali. Mas se for ver, no Brasil não chega a 5% da população que faz depilação a laser, e olha que é algo que está há bastante tempo. Nos injetáveis, se a gente for trazer esse número para os injetáveis na América do Sul, não chega a 3%. E o Brasil é um dos campeões em pacientes que fazem injetáveis, fazem estéticas para os injetáveis. Então é um mercado muito em expansão. Tem muito a ganhar, tem muito a crescer, tem muito a favorecer a qualidade de vida das pessoas, entregar mais saúde, porque estética, autoestima é saúde. A gente não pode deixar uma coisa muito dissociada. A saúde é não ter doença e estética é vaidade, não é? Então a gente tem que fazer essa correlação, porque a saúde mental está associada à estética. Então tem muito a ser trabalhado aí de forma muito consistente, muito responsável para entregar uma estética e qualidade de vida para as pessoas. E pensando especificamente no profissional, como que ele faz para conseguir aumentar a sua clientela, mas sem reduzir o seu ticket médio? Porque se imaginar que existe um vasto mercado para ser Sim. explorado, tem gente que vai querer brigar apenas por preço. Sim. Mas o profissional ele tem que se posicionar para conseguir Exatamente. atingir aquele objetivo que ele quer, né? Como equalizar isso, doutor? Olha, esse aí é um ponto delicado, porque o profissional ele vai ter que entender muito qual que é o público-alvo dele. A gente tem uma pirâmide a ser trabalhada de pacientes. Ele tem que identificar o público dele. Essa briga ou essa estratégia de disputar mercado por preço é tiro no pé, não se sustenta. A gente faz uma conta super rápida aí de padaria, que se a gente for ver, 30% vai de imposto, 30% vai de insumo,
30% é para você gerenciar ali uma margem de lucro e outros custos que você acaba tendo. Então, entrar nessa briga do preço não faz sentido. É um tiro no pé. Pode ser uma estratégia que no primeiro momento parece interessante, mas não se sustenta. Então, a ideia é o profissional buscar recursos e produtos que entregam qualidade para que ele trabalhe num ticket médio, alto, e entregue resultado com qualidade. Porque a partir do momento que o paciente pisa na minha clínica, eu pego um compromisso com ele. Porque um consultório de procedimento, ele não pode ter um perfil de loja que vende produto, uma loja de roupa, a pessoa chega, compra roupa, tchau, vai embora. Você tem um compromisso, uma responsabilidade com quem te procura. Então, isso é que as pessoas não faz a conta. A recorrência do paciente voltar por insatisfação, porque às vezes você usa um produto com uma qualidade inferior por conta do preço. Então, aquele paciente que vem por preço, ele vai embora pelo preço também, porque ele acha alguém mais barato. É aquele leilão para baixo. Leilão para baixo não faz sentido, né? Doutor, obrigado Então, pela participação. isso. Que sucesso sempre, Obrigado, viu? valeu, obrigado, Satisfação. gente. Valeu.